legal! Às 7h30, esse relógio continua me invocando aqui. Eu falo um número, a hora que eu olho pra ele já mudou. Esse relógio é um traíra, a verdade é essa. Antes de começar a nossa entrevista, o Marcelo recebeu uma informação. Sabe aquela informação do tipo assim, ó? Um passarinho me contou. Né, Marcelo? É isso? Verdade, bem. Quem são as mulheres do PT? Quem são? A professora Eugênia mandou uma mensagem para mim. Então, na verdade, ela disse que existem 4 mulheres que estão disputando as prévias lá dentro do PT. A Camila, a Gisele, a professora Eugênia e a professora Bertolini. Elas que estão angariando a oportunidade de ser candidatas. A Camila Jara, eu nunca conversei com a Camila pessoalmente, mas essa menina tem um valor, sair de onde ela saiu. Ela é boa de urna. Ela saiu, eu não a conheço pessoalmente. Foi ser vereadora. Ela saiu, foi ser deputada federal. Ela tem conteúdo, né? Uma menina inteligente. E eu vi ela ali, esses dias atrás na televisão, junto com o Riedel, atrás do Riedel. Falei, olha... Trabalhando, né? Falei, olha o diabo na casa do terço. Bem, deixa eu mandar um abraço para um amigo meu, mandou. Pelo amor de Deus, manda um oi para mim, o Rony Barros. Gente boa, amigo. Abraço, Rony. Legal, vou mandar um abraço pro Bruno Garcia, que tá ouvindo a gente. E vou conversar com a nossa querida amiga psicóloga Janaína Goulart. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Janaína? Tudo Tranquilo? bem. Bonita, Janaína. Bonita. Obrigada. Janaína, psicóloga. Bom, primeiramente... É uma profissão difícil. Muito difícil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Difusora, né? Falando um pouquinho sobre psicologia, terapia, né? E falando da psicologia, né? Puxando o gancho da sua pergunta, realmente, nos dias de hoje, é uma profissão que está muito em alta e é muito difícil, né? Muito difícil. Ela é engraçada. Meu filho é psicólogo. E eu fico vendo assim, eu até, quando... ele nasceu numa família de advogados, então... eu quero ser psicólogo. Ainda falou, não, vamos conversar com ele, que ele não está entendendo. Ele não está entendendo. Por que que você quer ser psicólogo? Eu falei assim, porque eu nasci numa família doida e eu quero entender vocês. Meu Deus. Isso justifica mesmo? Olha... ajuda bastante, mas não justifica, viu? Acho que é muito subjetivo, assim, porque a minha trajetória na psicologia foi muito maluca, né? Porque eu morava no interior do Mato Grosso, Rondonópolis. Terminei a faculdade, o ensino médio lá, meu pai era engenheiro, então ele mudava bastante. E lá só tinha 3 cursos da área da saúde. Eu queria fazer alguma coisa na saúde, né? Era educação física, enfermagem e psicologia. E eu não fazia ideia. Eu tinha 15 anos, né? Eu terminei bem cedo, assim. Então eu falei, vou nessa daqui que é psicologia, vou ver o que vai dar. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Eu digo que a psicologia me escolheu quando eu fui ter a decisão, né? Ô Janaína, eu, por exemplo, eu sou cético nessas coisas. Você, por exemplo, eu acho que o psicólogo, por exemplo, a grande missão é ele entender o cliente e explicar para o cliente, olha, você tá assim por causa... Eu acho que é assim, não sei. Eu nunca fiz uma sessão de terapia. Exatamente. Bom, mais ou menos isso? Isso, é assim. Dentro da psicologia, nós temos várias abordagens, né? Que são o quê? As linhas de trabalho da psicologia, né? Então, a gente tem a mais conhecida por todas, que é a psicanálise. Né? Hoje, a gente tem outras terapias, outras abordagens, que são as terapias cognitivas, terapias cognitivo-comportamentais, a Gestalt, enfim. Eu atuo na terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a teoria baseada em evidências, né? Nas quais a gente tem ali uma amostra de pessoas que passam por estudos anos e aí consegue te dizer com eficácia ali, olha, isso aqui foi testado e realmente é por causa disso ou daquilo. Né? Então, assim, dentro da terapia, do consultório, baseado nessa teoria, a gente ensina a pessoa a entender sobre os seus pensamentos,
né, que esses pensamentos geram emoções Aham. e essas emoções geram os nossos comportamentos. Aham. Então, é uma tríade ali, sabe? Aham. E aí, ensinando na terapia, ensinando para o paciente como essa tríade funciona, Aham. ele passa a ter um processo chamado de autoconhecimento. Aham. Então, ele consegue te dizer, olha, eu senti raiva, né, Aham. por causa de tal pessoa, e aí eu comecei a ter pensamentos que a gente chama, tipo, distorcidos. Aham. Então, ele passa a ter uma consciência sobre aquele comportamento, aquele sentimento. E aí, o que traz de benefício nisso? A gente consegue ter, por causa da consciência, uma pausa nas nossas ações. Então, tipo, se eu sei que quando eu tô com raiva, eu vou machucar alguém, eu vou xingar alguém, eu vou ofender alguém, Aham. quando eu tenho consciência disso, eu falo, opa, eu tô no meu pior momento agora, eu tô sentindo muita raiva, e se eu for fazer alguma coisa, eu vou machucar alguém. Então, eu vou me recolher, né, assim, Aham. ali na minha atitude. Ele consegue ter esse tipo de comportamento? Ele consegue chegar a isso? Sim, tenho vários Porque pacientes tem pessoas hoje. que são explosivas e quando ela explode, ela fala até contra ela. Exatamente, se entrega Olha, ali, no espelho e briga, né? É Gera verdade. prova. Bem, eu tenho uma pergunta para a doutora Claro. Janaína. Manda. A doença do século é a depressão. Aham. A depressão, ela tem afetado muitas pessoas. E é uma doença silenciosa. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, às vezes elas estão tristes e não sabem por que a tristeza. Né? E elas ficam... ontem eu liguei para aquele ouvinte, você me pediu, e ele estava bastante triste. Então, essa depressão, ela tem dois desafios, da psicologia até da psiquiatria. Primeiro, é a resistência da pessoa identificar a depressão Aham. e ir se tratar. É uma distância enorme. Acho que a maior distância é essa. A pessoa não sabe que está com depressão, mas ela está depressiva, mas ela resiste ao tratamento. E é a doença do século. E eu acho que isso está piorando, porque você pega esses nossos jovens, 12, 13 anos, estão cada vez mais competitivos, é escola, é inglês, é francês, é tudo que você pode imaginar, não brinca mais, não anda mais na rua, não toma banho de chuva, e essa doença vai se agravando mais. E a psicanálise, né? É A um dos psicologia. Não, mas fazer esse tratamento com o psicólogo, que tem um nome que agora me fugiu, Aham. ela é fundamental. Como fazer, e aí eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, como fazer para que você possa quebrar essa barreira de que você não está legal, que você precisa de ajuda, que às vezes a gente sozinho não consegue se ajudar. Eu já tive esse problema. Sozinho, a gente trata com tantas perdas, né, B? Às vezes a gente perde mãe, perde pai, perde eleição. Perde a eleição, essa é Perde boa. tudo. E você fica num estado que você não consegue identificar. Como fazer para essas pessoas que estão nos ouvindo possam quebrar esse muro e ir atrás dessa cura, porque tem cura. Sim. E é possível tratar. Tá, vamos lá. Então, são várias perguntas, né? Primeiramente, dentro da depressão, vamos dizer assim, né? A gente tem o estado depressivo ali, certo? E a doença em si, que é a depressão, né? Então, por exemplo, um episódio depressivo, ele pode durar aí um prazo e, de repente, a pessoa que é a cura, acredito que você fale que a pessoa se curou da depressão. Ele é um episódio, de repente, alguma situação muito agravante, que significou muito na vida daquela pessoa, e ela passa um período, né, que às vezes é necessário ajuda do psiquiatra, para medicação e etc. Mas aquele episódio passa e a pessoa depois continua seguindo a vida dela, né, vida que segue, enfim. A terapia ajuda muito? Ajuda demais, né? Então, assim, como eu reconheço que eu tô num estado depressivo, ou de fato eu tenho uma depressão crônica, né? Que é a depressão ali em si que a gente fala. Então, a gente analisa o tempo de duração daquela tristeza, a vida da pessoa que tá em círculo, da ruminação que a gente chama dentro da psicologia ali, da TCC, é uma linha de pensamentos distorcidos. E aí, ali a gente tem uma listinha. E aí, dentro da terapia, a gente observa o padrão de pensamento daquela pessoa, em tudo da vida dela. Então, geralmente, ela vai se encaixar ali
E aí a gente vai ajudar a pessoa a identificar, tá vendo como é distorcido aqui, é distorcido aqui. Geralmente na depressão, a linha de pensamento ela é ruminativa, né? Então, a pessoa ela vive presa no passado, ela não sai dali, ela se culpa pelo erro, por que ela não conseguiu tal coisa, por que isso, por que aquilo. Então, como a gente alcança esse processo, né, entre aspas, ali, de cura, né, da depressão? Quando a pessoa ela toma consciência dessa situação, né? Porque como a gente chega nesse estado? Eu não sei, eu cheguei ali, eu tô assim, e aí eu tento sair daquilo, eu não sei por que tá acontecendo. Então, isso vai te deixando mais deprimido. É como se você perdesse o controle da sua vida, né? E aí não tem emoção positiva, é tudo sempre negativo, ruminativo, tudo para baixo. Então, no processo de terapia, né, quando eu me sinto totalmente perdido, eu chego no processo, eu tô perdido. E a terapeuta, né, a terapia, ela começa a te dar um direcionamento para você entender por que você chegou ali, como você chegou ali, né? Um caminho para te ajudar a orientar a você sair dali. E aí, essa cura que ele pontua é isso, é esse processo. É eu começar a ter esse autoconhecimento das minhas emoções, meu comportamento, como eu fui parar ali, e me movimentar para sair dali, certo? Ô, Janaína, eu já li isso. Terapia é coisa para rico. Pois é. Pô, se quem mais sofre numa sociedade... Verdade, se quem mais sofre numa sociedade é o pobre. E aí, como é que fica? Pois é, né? Eu atualmente estava no SUS, na parte do CEAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, ali no SEM, né, naquele hospital. Eu estava responsável pela parte de laqueadura e vasectomia. Então, eu fazia o processo de entrevista psicológica e junto tinha uma entrevista social, né? Ali, eu saí da CACEMS, eu estava na CACEMS anteriormente, então a gente vê assim, o nível de instrução, de estudo, geralmente tem o 3º ano, né, a faculdade e tal, para ir para o SUS, aonde a maioria das pessoas, elas não tiveram a oportunidade nem de terminar o ensino fundamental. Certo. Né? Então, eu saí ali, assim, do alto e fui para outra realidade, literalmente. Então, assim, dando o gancho na sua pergunta, ali, atualmente eu abri uma clínica de psicologia, né? Chama Pensare. E por causa dessa situação, eu já tinha vontade de abrir, né? Mas, doutora, deixa eu fazer uma pergunta, pegando esse gancho do B. O B falou uma coisa muito importante aqui agora. A doença, ela não tem dinheiro. Pega o rico e pega o pobre. Sim. Né? Existem pessoas que não têm dinheiro que estão em estado depressivo. Muito. Existe algum serviço público para atender essas pessoas no Sistema Único de Saúde? Existe isso? Existe. A gente tem hoje o encaminhamento, você pega nas UPAs, né? Você passa, tô depressivo, preciso de um encaminhamento, eles mandam você pro CAPS. Infelizmente, a fila é muito grande, né? Como eu disse, eu estava lá, a gente tinha mais de 4 mil pessoas. Até a pessoa ser atendida, ela já se matou. Meu Deus. Infelizmente, nessa situação é um pouco falho, assim, a gente tem bastante CAPs aí com esse serviço de psiquiatria e psicologia disponível, mas a demanda é muito grande, muito grande mesmo. Janaína, eu tenho um amigo que ele era, agora de adulto ele é depressivo, mas quando ele era criança ele tinha um comportamento engraçado. Qualquer coisa que o pai e a mãe desgostasse ele queria morrer. Então ele ficava sem respirar, aquelas coisas, né, de criança. Aí um dia o pai dele deu uma coça nele, não sei porquê. Aí falou, não, vou me matar. Falei, você vai? Então peraí que eu que vou te matar. Pegou o chinelo e arrebentou ele no cacete. Acabou aquela brincadeira dele. Mas e aí? Isso curou ou ele ficou carregando aquele problema dentro dele e vai se manifestar um dia? Olha, é uma pergunta assim muito complexa, né? Mas assim, mais ou menos. Bom, talvez fosse uma estratégia ali, um mecanismo que ele achou naquela época de ter a atenção dos pais. Provavelmente, todo comportamento, ele tem uma consequência, certo? Então, ele
falando fisiologicamente, o nosso cérebro, ele tem memória, né? De coisas que nos dão prazer, de coisas boas que a gente quer. Então, provavelmente, ele teve alguma situação dessa, ele ameaçou e obteve um resultado satisfatório. E aí ele entende que aquele comportamento gera uma resposta positiva. Que hoje a gente chama de condicionamento. Então, ele se condicionou a isso, né? Não necessariamente poderia ser uma depressão, porque você vê que ele usa ali aquele argumento de se matar mais como uma chantagem do que, de fato, um estado ali de emoção, né? Mas, por isso que até a depressão hoje, ela não é tão levada a sério, essas pessoas que falam que vão se matar, por causa de situações assim, né? Mas, assim, não dá pra te falar se isso hoje vai repercutir numa depressão de fato, se a surra que ele tomou vai ser um trauma e ele vai ter que lidar com isso. Minha mãe, rapaz. Minha mãe me batia com o que ela achava na mão. E eu dou graças à minha mãe que está no céu. Muito obrigado. Você sabe que a minha mãe tinha um chinelo de pneu que quando ela batia na gente, ficava escrito lá, Goodyear. Isso é forte, hein? Eu tenho a tatuagem da Goodyear. Eu tirei uma nota baixa. Eu tirei uma chinelo nota baixa patrocinado. do pé de goiaba lá, Índio. Tirou uma nota baixa, quebrou a varinha do pé de goiaba, rapaz. Minhas pernas, no outro dia eu tava bancando. Esse era o chinelo patrocinado. B, tem uma pergunta aqui para a doutora Janaína aqui, ó. Vamos lá. Bom dia, B. Bom dia, GG. Pergunta para ela aí, para mim, aqui é o Wagner Bontonin. Uma situação crítica de uma pessoa que tem 3 a 4 filhos e ela foi tentar fazer laqueadura. O que parte desse daí? Ela consegue fazer a laqueadura, ela trabalha numa situação precária, entendeu? Situação de quase extrema pobreza, e ela ainda assim, quando tem essa entrevista psicológica, ainda assim, vocês meio que opta para ela se entender se ela quer ter mais filho, ou meio que o Estado, o município defende o não laqueadura? Então, primeiramente, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu já saí ali do centro, né, mas vou responder. Qualquer mulher hoje, por causa da lei que mudou agora em março, né, dia 6 de março, se não me engano, entrou em vigor, que tenha acima de 21 anos, com filhos ou sem filhos, né, não tem mais a necessidade da autorização do cônjuge, pode dar entrada no processo de laqueadura no SUS, tá? Hoje, são 3 etapas. Então, você marca ali no 100, né, no corredor 3, ali no CEAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, a palestra, né, informativa sobre o procedimento, tá? Dura em torno mais ou menos de 1h30. Após essa palestra, você pega um encaminhamento para passar pela psicóloga. E essa entrevista, ela é psicológica para avaliar o estado emocional daquela paciente, se ela está em condições emocionais, né, apta, e social também. Se realmente ela precisa daquele atendimento, quais as condições dela sociais, quantos filhos ela tem, enfim. Mesmo se ela não tiver filhos, né? É um direito de todos. Após esse processo, a psicóloga, ela passa para o médico se estará apto ou inapto ali, sob as condições emocionais. E o médico finaliza, de novo, explicando mais uma vez como porque é um método irreversível, né? Principalmente para quem não tem filhos. Depois você... Não, ele é reversível, né? A laqueadura não é reversível. A laqueadura, pelo SUS... A vasectomia parece que tem a reversão, né? Isso, é que assim, o SUS só disponibiliza a laqueadura, e se você se arrepender lá na frente... Ele não cobre. Ele não cobre, a não ser que você tenha... dinheiro, queira fazer por mãos próprias, exatamente. Pagar pela reversão. Mas eu penso assim, se a gente já está... Inclusive os planos de saúde também. Exatamente. Porque a ideia é você fazer para não se arrepender, certo? Mas, o resto da vida. Exatamente. Então, assim, esse é o passo, tá? Quem tem interesse é só procurar lá o CEM, o Centro de Atendimento à Mulher, que fica no 2º piso, no corredor 3, e agendar a entrevista, a palestra com as enfermeiras lá na recepção. Você está inaugurando sua clínica. Onde é e como que faz para marcar
uma entrevista com você. Ah, legal. Sim, gente, eu estou inaugurando, né? Devido a essa situação do SUS que eu comentei com vocês e aquele gancho das pessoas que não têm condições de fazer terapia, né? A gente está disponibilizando um atendimento num custo um pouco menor, tá? Sobre valores, por favor, entrar em contato. Não temos a autorização da divulgação, exatamente. O consultório fica na Rua Brasil, tá? Número 75, entre a Antônio Maria Coelho e a Mato Grosso. É a primeira rua ali, virou a Antônio Maria Coelho, o primeiro pedaço da Rua Brasil. Do lado do Sebrae ali, né? Ela já tá arrumando 4 clientes aqui, né, Bê? Eu, B de Paula e nós vamos lá inaugurar. Sem confusão. O telefone, você tem um telefone? Temos. Que as pessoas podem ligar? Nós temos o telefone fixo, que é 30 45 16 55. E o celular com o WhatsApp 99253 2636. Olha, parabéns. Obrigada. Eu não tinha ideia do que uma entrevista como essa podia mexer com as pessoas que nos ouvem. Porque a gente fala, não, mas é psicologia. Não, mexe muito com o interior da gente. Inclusive, o Guilherme mandou uma mensagem para mim aqui e ele falou uma coisa interessante. Nós estamos vivendo ainda pós-pandemia, né? Onde as pessoas da pandemia sofreram muito. Exatamente. Tem muito disso guardado em todos nós, né? Sim. Os reflexos da pandemia. Ainda temos. Janaína, eu quero te desejar felicidades e dizer para você, volte aqui novamente, porque não é tão difícil, né, ser entrevistada pela gente. Porque é que nós somos muito curiosos. Tudo bem. A gente quer saber também. Por quê? Por que a gente quer saber? Porque a gente não entende. Não é? E quando você tira as nossas dúvidas, nossos ouvintes também não entendem assim como nós. E está todo mundo querendo entender, procurando uma saída. B, eu queria só acrescentar aqui rapidinho que na clínica a gente já tem um time de especialistas ali, infantil, tá? Neuropsicólogo, nutricionista, tá? 5 psicólogos ali, fora os de especialidade de criança, tá? Então, assim, é uma equipe completa num lugar só para atender a galera aí que tem interesse. Convênios? Atende convênios? Nós estamos em processo de cadastramento, tá? Porque cada convênio pede um tempo útil para assinatura do contrato. Ainda não estão ativos, mas nós vamos trabalhar com a CACEMES, com a Unisaúde, com a Santa Casa Saúde, com a UFMS, tá? Nós temos convênio com a ADEPOL, que é a Associação dos Delegados, com a Simpol, né, dos promotores. Simpol do Polícia Civil, isso, desculpa. A FAME, que é dos promotores, tá? Então, assim, e muitos outros, tá? Então, quem tiver interesse, liga lá no telefone que a gente já falou aqui. E a gente vai ser um prazer receber todos vocês. Doutor João Batista da Costa Marques, ouvindo a gente. Manda um abraço. Olha, eu gostaria muito de agradecer ao doutor João, né, que me deu essa oportunidade junto à Rádio Difusora. É uma pessoa que está caminhando comigo ali desde o começo, tem me ajudado demais. Eu sou muito grata mesmo por tudo que ele tem feito. Parabéns. Muito obrigada. Quem quiser falar com a Janaína, eu vou dar o celular, é o 99-253-2636. Isso mesmo. É isso? Conferindo, 99-253-2636. Isso mesmo. Um abraço, Obrigada, B. Janaína. Tchau pra vocês. Tá bom?